A conferência de encerramento do 31º Colóquio de História Militar vai ser proferida pelo Sr. Professor Dr. Manuel Rolf Cabeceiras e será subordinada ao tema Entre Mapas e Caminhantes, a identidade de um povo no contexto da Guerra da Independência Brasileira. Sr. Professor, faz favor. Bom dia. Eu quero iniciar agradecendo, na pessoa do presidente do Colóquio de História Militar, 31º Colóquio de História Militar, o general João Vieira Borges, e do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, o general Márcio Tadeu Beta Gabergo, o agradecimento por estar presente aqui nesse contrastamento Brasil-Portugal, e através de ambos eu parabenizo todo mundo aqui presente também por estar participando desse momento tão importante do centenário da independência brasileira. Então, assim, a ideia inicial é, em primeiro lugar, a gente recolocar o que é a Guerra da Independência. De fato, ao centrarmos muito no 7 de setembro, passa-se a apagar uma série de eventos no sentido de fazer parecer que o processo de independência brasileira foi um processo pacífico, que correu sem maiores traumas, nada violento e assim por diante. Inclusive apagando episódios anteriores ao próprio dia do Fico. Concentra-se muito a ação no Rio de Janeiro, em torno de Dom Pedro, e aí, por exemplo, esquece-se que já existiam conflitos iniciados já no ano anterior em Pernambuco, por exemplo. Então, eu quero, a princípio, recuperar um historiador brasileiro, José Honório Rodrigues, que tem uma obra chamada Independência, Revolução e Contra-Revolução, e eu vou adotar a referência do José Honório Rodrigues a respeito da Guerra da Independência. Então, ele nos chama a atenção, se a gente pensar que no dia 24 de agosto de 1820 eclode a Revolução no Porto, em 15 de setembro Lisboa adere à rebelião, e as notícias já chegam ao Rio de Janeiro no dia 17 de outubro, que vão conduzir que Dom João VI acaba partindo do Rio de Janeiro no dia 26 de abril para Portugal, retornando a Portugal. Dentro desse contexto, antes mesmo da partida de Dom João VI, Silvestre Pinheiro Ferreira escrevera que a Bahia rompera o nexo brasileiro ao ligar-se às cortes, porque, em primeiro lugar, Belém do Pará, em 1º de janeiro de 1821, adere às cortes e adere à Junta de Lisboa, e depois a Bahia, em 10 de fevereiro. Então, Silvestre Pinheiro Ferreira observa que Bahia, destacando Bahia, porque a Bahia era das províncias brasileiras uma das mais importantes, pela população que tinha em Salvador, pelo comércio que movimentava. Então, nesse sentido, ela rompera o nexo brasileiro ao ligar-se diretamente às cortes de Lisboa e à Junta. E, em dezembro de 1820, nesse contexto, Tomás Antônio de Vila Nova Portugal sugere medidas enérgicas diante daquilo que ele entende que seja um desenho de uma possível perda da Bahia, do início de revolução no Brasil, do ponto de vista do processo interno, e da guerra contra Portugal como ação externa. José Honório Rodrigues diz, aí eu estou a citá-lo, não houve declaração formal de guerra do Brasil a Portugal, embora em 1º de agosto de 1822 se declarassem por decreto inimigas tropas mandadas por Portugal sem consentimento de Sua Alteza Real, e dando as providências para o caso de violência. Nesse mesmo dia, como sabemos, lançava-se o manifesto de Dom Pedro aos povos do Brasil. Esse manifesto, 1º de agosto e depois de 6 de agosto, são muito importantes para a gente entenderem já haver, nesse momento, um clima de guerra evidente no Brasil vivido naquele momento. Sério José Honório Rodrigues.
Embora também não houvesse declaração formal de guerra da parte de Portugal, a Carta de Lei de 14 de janeiro de 1823 declarava rebeldes todas as províncias que, espontânea e livremente, desobedecessem à Constituição e às leis da monarquia portuguesa, ou reconhecessem o rebelde governo do Rio de Janeiro. Nela se privava do direito de representação nas cortes as províncias do Ceará, Paraíba do Norte, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo. Só lhes seriam restituídos os direitos de representação quando voltassem à legítima obediência do governo constitucional do Reino Unido. Sem declaração formal, a guerra começou e o primeiro tiro pela independência parece ter sido aquele que Maria Graham registrou, dado em Pernambuco contra as tropas reais em 1821. E o primeiro combate parece ter sido o de 28 de junho de 1822, quando os milicianos e o povo de Cachoeira, dirigidos pelo coronel José Garcia Pacheco, tomaram a canhoneira portuguesa, que desde 25 de junho disparava contra a vila. Desde então, a guerra, embora não tivesse sido prolongada como no resto da América Espanhola, foi cruel, dura e sangrenta. Em todas as províncias havia tropas portuguesas e onde elas não foram dominadas inicialmente, como Pernambuco e Rio de Janeiro, a guerra rebentou. É importante observar que, em Pernambuco, quando inicia o movimento em 29 de agosto de 1821, em que se levanta armas contra o general Luís do Rego, que governava a província, e acabou obtendo a capitulação das tropas portuguesas em 5 de outubro de 1821. Ou seja, antes do dia do Fico, antes do levante da divisão auxiliadora no Rio de Janeiro, já Pernambuco antecipou, ou seja, o povo tomou a iniciativa e pôs para fora, em festa, o general Luís do Rego, lá de Pernambuco. Depois, mais tarde, o general Avilés vai comentar estupefato como é que essas coisas estavam a acontecer e que ele imaginava que fosse fruto de uma ação coordenada. Ora, então, nesse sentido, eu quero agora trazer a menção, o preâmbulo dos dois manifestos que Dom Pedro lança, um em 1º de agosto de 1822 e outro no dia 6 de agosto. O primeiro manifesto, 1º de agosto, o preâmbulo diz assim: esclarece os povos do Brasil das causas da guerra, 1º de agosto de 1822, das causas da guerra travada contra o governo de Portugal. E diz assim: brasileiros, está acabado o tempo de enganar os homens. Os governos que ainda querem fundar o seu poder sobre a pretendida ignorância dos povos ou sobre os antigos erros e abusos, têm de ver o colosso de sua grandeza tombar da frágil base, sobre o que se erguera outrora. Cumpre, portanto, ó brasileiros, que eu vos diga a verdade. Ouvi-me, pois. O Congresso de Lisboa, arrogando-se o direito tirânico de impor ao Brasil um artigo de nova crença, firmado em um juramento parcial e promissório, e que de nenhum modo pode envolver a aprovação da própria ruína, e compeliu a examinar aqueles pretendidos títulos e a conhecer a injustiça de tão desavisadas pretensões. O manifesto de 6 de agosto inicia assim: sobre as relações políticas e comerciais com os governos e nações amigas, desejando eu e os povos que me reconhecem como seu príncipe regente conservar as relações políticas e comerciais com os governos e nações amigas desse reino, e continuar a merecer-lhes a aprovação e estimação de que se fez credor o caráter brasileiro, cumpre-me expor-lhe, sucinta, mas verdadeiramente, a série dos fatos emotivos que me têm obrigado a anuir a vontade geral do Brasil, que proclama à face do universo a sua independência política e quer, como reino irmão e como nação grande e poderosa, conservar ilesos e formes seus imprescritíveis direitos, contra os quais Portugal sempre atentou, e agora mais que nunca, depois da decantada regeneração política
da monarquia pelas Cortes de Lisboa, e vai assim por diante. Então, nós temos, no frigir dos ovos, como se costuma dizer, que a Guerra da Independência Brasileira durou cerca de 2 anos e 6 meses, se consideramos o seu início em 29 de agosto de 1821 e o seu término em 2 de março de 1824, data da entrada do general Lecor em Montevidéu. Nesse período, e aí agora eu cito um confrade lá do IGDMB, o coronel Rafael Natal, ele faz um levantamento e ele, citando um outro estudioso, o nosso amigo Franchini Neto, Hélio Franchini Neto, na obra Independência e Morte, Política e Guerra na Emancipação do Brasil. Então, se faz a seguinte conta. Nesse período, o jovem Império do Brasil mobilizou, conforme ele anuncia ao início do artigo, um artigo que está no livro que nós publicamos sobre o Bicentenário da Independência, então, teria mobilizado cerca de 74 mil homens. As baixas, em termos de mortos, foram da ordem de 3 a 5 mil, contando-se ambos os lados. É um número significativo, considerando que a população do Brasil, na época, era de 4.500.000 pessoas, e assim pode-se afirmar que, em média, 1,65% da população brasileira esteve envolvida na Guerra da Independência. Então, resultado que não foi pacífica. Neste aspecto, então, cabe a gente pensar por que a ideia de uma independência pacífica centrada só nas questões dinásticas são importantes, sem dúvida. O papel de Dom Pedro ele é fundamental no sentido de contribuir para manter a unidade da América Portuguesa, né, no Brasil, íntegro, bem diferente em contraste com o que acontece na América Hispânica. Entretanto, cabe observar que, o povo tomou a dianteira. Não só o povo toma a dianteira, em alguns lugares, como o caso de Pernambuco, ele é exemplar, como muita gente, né, por motivo próprio, pessoas simples, vaqueiros, libertos, escravos, gente simples, se junta para poder, de fato, contribuir na luta pela independência. E aí tem um aspecto que eu penso que é importante. Eu já fui defensor da ideia que tudo se resolvia em função da questão dinástica, que teria facilitado a questão. Mas como um território tão amplo, tão enorme, poder-se ir enfrentar uma guerra se o próprio povo não participasse, não estivesse empolgado nessa luta? Então, é fundamental que o povo estivesse empolgado nessa luta, porque senão não daria certo. Né? Se a gente fosse só nos restringirmos a essa questão por cima, entre as elites, não teria se mantido dessa maneira. E aí a minha tese, portanto, é buscar demonstrar um pouco isso, a importância deste povo e como contrariamente ao que se pensa, que a América Portuguesa era um arquipélago de ilhas isoladas que mal se contatavam entre si e que, portanto, elas estavam muito mais vinculadas à metrópole do que aos contatos internos. Isso daí não é verdade. E já tem toda uma historiografia que já aponta numa direção contrária. Então, um primeiro aspecto importante, ele é esse de nós estarmos atentos. Eu entendo que, assim, os agentes sociais envolvidos no processo de debate, discussão sobre a independência brasileira seriam de seriam 3 grandes elementos. Um primeiro, a coroa, a dinastia, a corte, a monarquia, a ideia de monarquia. A coroa, porque, de fato, você tem todo um simbolismo que envolve o monarca, que está por cima de todos os grupos sociais, que exerce uma função paterna sobre esses grupos, que intermedia as relações e os conflitos, e ele é uma força de natureza, a princípio, que a gente vai chamar de centrípeta, ou seja, converge para a união. Se a gente, e eu tiver sucesso na demonstração de que temos um povo, uma nação aí, o povo, se a gente imaginar que existe definido
ao longo do tempo, uma ideia de uma identidade étnica, um povo, ele também é um motivo para você unir. Porque o povo, ele luta pela sua pátria, pelo lugar onde ele tem seus ancestrais, seus parentes, ele está lutando aquilo que ele entende como a sua pátria. Né? Quer dizer, então, vamos convir que, nesse caso, essa pátria ela é o que a gente pode chamar, utilizando um termo de Benedict Anderson, uma comunidade imaginada, que você consegue, mesmo com elementos de variação dentro dos regionalismos, você consegue se identificar como um povo, uma nação. E o grande problema são as elites, a meu ver. As elites elas têm interesses muito particulares, comerciais, negociantes, e que podem, nesse sentido, estarem muito vinculados a ter interesse em manter unido a metrópole ou a refrear esses desejos. Observem que um ponto importante, em relação ao que eu li ali no início sobre a carta em que as cortes cobram de certas províncias do Brasil que elas voltem atrás e não se rebelem mais, não apoiem o governo do Rio de Janeiro, ela cita províncias do norte. E muito se diz que a América Portuguesa, dividida em dois grandes estados, o estado do Pará e Maranhão e o estado do Brasil, que o norte estava naturalmente ligado, porque estava mais próximo de Portugal, recebia as notícias mais rápidas do que se passava ali, e que a tendência natural seria, portanto, vincular seus interesses da corte. Ora, não foi isso que aconteceu. Há uma reprimenda a províncias do norte, Ceará, Paraíba, do norte. Então, você tem várias, eles estão mencionadas ali. Então, portanto, a ideia geográfica, espacial, para ser um martelo que se bata e decida que aqui o norte tinha interesses centrífugos e o centro-sul que teria interesses centrípetos, enquanto o norte é centrífugo, né? Porque busca lá voltar-se para Lisboa, e o centro-sul centrípetos, não é verdade. A elite que vai variar conforme o caso ali. Então, a minha ideia é de perceber a ação desses agentes sociais e como é que tem que se lidar com eles nesse aspecto. Né? A gente não vai ver em nenhum momento, em toda a história da Guerra da Independência, respeitando esse recorte daí, elementos do povo partindo para defender o vínculo com as cortes de Lisboa. A gente vê os elementos do povo, né? Então, vamos lembrar que a América Portuguesa, você tinha um exército também de segunda e de terceira linha, que as pessoas se armavam para defender ao longo do tempo, boa parte do que a gente chama de colônia, foi o quê? Foi que incumbir os próprios moradores de fazerem a defesa da América diante das invasões. Então, você tinha as milícias, o exército de segunda e de terceira linha. Ora, diante disso, então, eu vou passar para um terceiro slide, que é esse aqui. Então, a gente tem a ideia, remete à divisão administrativa, o estado do Grão-Pará e Maranhão, o estado do Brasil, e aí muita gente vincula e reflete esse elemento como uma forma de desenhar. O norte está para um lado e o centro-sul está para o outro. Vale lembrar que há um debate entre os historiadores se essa configuração de dois estados que aparece a partir de 1766, esses dois estados eles deveriam se remeter diretamente a Lisboa ou se eles resolveriam a coisa aqui remetendo-se ao Rio de Janeiro. Não há um consenso sobre isso. Mas o mais importante que eu quero atentar é como é que as pessoas percebiam isso. Né? Quer dizer, então, atentar, do ponto de vista, quando a gente fala em povo, em etnia, então a minha perspectiva é de fazer uma análise do ponto de vista antropológico. E aí eu dialogo com o querido general Rui Moura, com Frade também, que fez uma exposição voltada para a questão jurídica, em termos de cidadania, quem é cidadão brasileiro, quem é cidadão português, e eu vou convidar a gente a ter um olhar agora antropológico. Então, ele vai se superpor com a exposição do general Rui Moura. Esses mapas iniciais que eu quero mostrar aqui
são mapas que evidenciam como essa América Portuguesa, ela é o Brasil, ela é atravessada por caminhantes, por gente por mais variados motivos, comerciantes, viajantes, pessoas que têm os mais diferentes interesses, eles trilham por dentro desses caminhos dessa América. Esse primeiro mapa aqui é o mapa da Fundação Getúlio Vargas, em que mostra as expedições de naturalistas estrangeiros que virão aos montes, muitos patrocinados por Dom João VI, depois Dom Pedro Leopoldina, de 1808 a 1832. Então, a gente tem cada corzinha dessas, é o trajeto de Lansdorff, Spitz, Martius, os mais diferentes viajantes que vejam o quanto eles percorrem dentro, utilizando-se, não estão abrindo picada, utilizando-se de caminhos, de estradas que já existiam. Esse segundo mapa é um mapa bastante interessante, e aí eu quero a minha colega, a Carol Loss, que fala muito das questões de gênero, e aí eu quero homenagear 3 grandes investigadoras que têm trabalhado muito no sentido de, a partir da cartografia, das cartas, para poder rever essa perspectiva, quebrar esse modelo que a gente tem arquipelágico, de ilhas isoladas. Então, que são a Maria da Glória Koch, a Iris Cantor e a Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno. Esse mapa daqui é um mapa que foi elaborado, é uma Carta Geral do Brasil, o ano é 1797, em que a gente tem aqui, na verdade, 16 folhas coladas, que foi elaborada pela Direção da Arma de Engenharia. Então, ele é um mapa que, aqui a gente só tem uma visão impressionista dele, então, se pudéssemos ampliá-lo, a gente vai encontrar como é que existe uma certa rede urbana em que você começa a rever o que é a ideia de urbanização, em que a urbanização ela não se centra só em determinado algo que a gente possa entender como cidade, como freguesia, mas ela se estende para fortificações, ela se estende por fazendas, quando elas estão vinculadas o urbano tem muito mais a ver com a ideia de mobilidade, de você transitar, de você caminhar, né? Quer dizer, isso é algo que também já é utilizado na perspectiva da história geral, por exemplo, para pensar o Mediterrâneo. Então, da gente pensar a ideia de mobilidade. As pessoas, elas transitam, elas têm fluxos humanos que atravessam e vão criar, portanto, redes. E aí, nesse sentido, quem elabora esse mapa é a Direção de Arma de Engenharia, está num artigo da professora Beatriz Piccolotto Bueno, em que ela vem junto com a Iris Cantor e a Maria da Glória Koch, evidenciando esses caminhos, esses contatos que a gente vai tendo aí. O interessante é que, nesse segundo mapa, ele é colorido na sua origem, e ele aqui, nós tiramos a cor, um mapa que está para vocês à direita, também está à minha direita, ele é um mapa inglês. Ele é um mapa inglês, de março de 1822, em que a gente vê claramente rios, as províncias têm os nomes das províncias ali, né? Embora identifique como capitanias gerais, mas nesse momento já não se chamava mais capitania geral, era província, então, portanto, tem alguns desajustes aí, mas a gente vê o interesse no mapa inglês, então, publicado em março de 1822, em que você identifica serras, rios, e quando a gente pega um mapa colorido, que uma visão aqui atrapalharia da gente ver, bacias compartimentadas de circulação que a gente tem ali dentro, onde vai transitar. O mapa que está à esquerda, ele é um mapa de 1606, é um mapa do Mercator, mas ele morre antes de terminar. Quem conclui são os filhos dele e o Ondius, e por exemplo, que era em 1606. Eu quero chamar a atenção que o território que seria identificado como Brasil, ele aqui aparece com o nome de Brasília. E aí eu quero entrar nisso para que a gente reflita um pouco o que é uma identidade étnica, o que é a identidade de um povo, de uma nação. Eu sigo muito um autor escandinavo, norueguês, embora tivesse nascido na Alemanha, a família dele é norueguesa, ele é um acadêmico norueguês, o Friedrich Barth. O Friedrich Barth, ele revolucionou o modo de a gente pensar
a ideia de povo, porque ao invés daquela visão fixa, em que você estabelece categorias, em que todos têm que se definir, né, e só é mais ou menos brasileiro, mais ou menos português, mais ou menos francês, em função de você ticar, fazer um checklist daquelas categorias que você entende como definidoras. O Friedrich Barth vai criar uma noção que chama-se fronteira étnica. Então, o Barth ele defende a ideia de que a identidade ela é resultado de uma relação dinâmica com eles, com outros. Só existe eu, nós, quando existem outros. Eu só me dou conta que eu tenho uma identidade, que eu pertenço a um povo, quando eu me confronto com outros, em relação aos quais eu me vejo diferente. Então, ou seja, a ideia de que a etnia ela é algo dinâmico e é necessariamente relacional. Relacional. A humanidade ela transita por tudo que é canto. Não existe ideia de um povo puro, não é? Mais se tente ter alguma ideia, alguma presunção nesse sentido, mas é de um grande hibridismo e vão ter certos elementos que você vai identificar como aqueles que fazem você sentir-se pertencendo a uma determinada etnia. Todavia, não tem nada de etnia, mas frequentemente, nessas questões de etnia, são várias. São várias etnias que a gente pode se vincular, né? E aí a ideia daquela boneca russa matriusca, que você abre, tem uma outra e outra e outra. Em determinados momentos, eu posso, por exemplo, me sentir, vamos imaginar, mais carioca do que brasileiro, em outros mais brasileiro, e por aí vai. Você outros latino-americano. Então, existe esse ponto. E não necessariamente eu tenho e aí é uma outra noção que o Barthes também vai apresentar, que é de realce. Não necessariamente eu tenho de destacar sempre as mesmas características, porque vai depender de que outro estou falando. Se eu estou conversando com um japonês, eu posso realçar aspectos que me tornem muito semelhantes a um argentino, né, um espanhol. Agora, se eu estiver diante de um argentino para poder me identificar como brasileiro, eu vou realçar aspectos que vão me diferenciar dele, enquanto argentino. Então, eu posso mobilizar, realçar, o termo que ele usa é realce, determinados elementos em um caso e em outros algo completamente diferente. Aí a gente tem, portanto, o que é necessário, o que diferencia uma identidade étnica de qualquer outro tipo de identidade. Identidade religiosa, identidade político-partidária. Aí o Barthes vai dizer, primeiro, tem de ter um etnônimo, tem de ter um nome ao qual se identifique. Aí a conexão está em... Bom, voltou. Tem de ter um etnônimo. Um etnônimo é um elemento importante. E aí, portanto, cabe a gente ir atrás, como é que, se há um povo no Brasil, na América Portuguesa, se você se ver como povo, então qual que seria esse etnônimo? Existe uma experiência de você dar um nome para si mesmo? Aí o que a gente vai encontrar é o professor Nelson Papaveiro facilitou minha vida, porque ele fez uma pesquisa em obras da literatura, né, portuguesa, nos séculos XVI, XVII, XVIII, identificando os gentílicos, a partir dos quais as pessoas identificavam, e ele vai encontrar no período, portanto, o final aqui, de 1789 a 1844, 4 gentílicos: brasiliense, brasílico, brasiliano e brasileiro. Então, o que tem é um esforço de você se identificar com alguma coisa. Lembra que eu mencionei no Mercator, naquele mapa de 1606, que chamava o Brasil de Brasília. A importância é você destacar. Há essa obra aqui, que é tida como a primeira obra em prosa, o primeiro livro em prosa, escrito por um brasileiro. É a oração Apodítica aos cismáticos da pátria, escrita em 1641. O autor, ele é Diogo Gomes. E eu convido que... não aparece aqui, né? Mas logo abaixo tem aqui, pelo doutor Diogo Gomes Carneiro, brasiliense, natural do Rio de Janeiro. Então ele se vê como brasiliense, natural do Rio de Janeiro. Mas ele nasceu no Rio de Janeiro e foi para Coimbra. Ele participou da Academia de Ciências aqui.
ele vai ser conselheiro de Dom Afonso. Quando ele escreve essa obra, em 1641, o apodístico aqui tem a ver com o silogismo demonstrativo. Quem são os cismáticos da pátria? Quem são? São aquelas pessoas que não aceitam a restauração, que não aceitam o Dom João IV. E lá, São Vicente mesmo, há um movimento em relação a Amador Bueno, que vai tentar coroá-lo como rei, porque não aceitava Dom João IV. Então, ele chama de cismáticos a esses da pátria. Então, veja, ele se vê como português, mas ele também se vê como brasiliense. A questão do real. Então, eu estou me vendo aqui dentro, e aí eu me afirmo, porque eu fui para Coimbra, participo, sou conselheiro de Dom Afonso, assim, mas né, mais lá na frente, né, ele morre em Lisboa, ele vai morrer em Lisboa, nunca mais vai voltar para o Brasil, ficou ali, mas ele continua se sentindo, portanto, chamar a atenção, eu aqui tenho uma identidade que me vincula ao outro lado do Atlântico, embora eu também me veja como português. Né? Então, isso é um ponto importante aí. E aqui, portanto, o que está em vermelho é o fato de que, naquele mesmo ano, vários autores se pronunciaram como brasílico e vários autores como brasiliense. Em negro, eu pus quando é um autor só que ele foi percorrendo. Ele vai fazer, cada ano é uma obra que foi sendo lançada e assim por diante. E aí eu quero abrir um parênteses nessa perspectiva de que eu falei que identidades étnicas elas são sempre híbridas, embora você veja como algo que faça sentido para você, que vá te identificar como pertencente a determinado povo. Eu quero chamar a atenção sobre a imagem da padroeira do Brasil, que é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então, a gente acaba conhecendo muito quando a gente vê a imagem Nossa Senhora da Conceição Aparecida com a coroa, com o manto, e não tem nem ideia do que está por baixo do manto. O que está por baixo do manto é essa imagem que vai estar mais à esquerda. Essa é a imagem original dela, né, da Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Isso é uma foto rara dos anos 1950, que ela depois mudou, porque em 1978, aproveitando de um blackout no Santuário de Aparecida, o sujeito tira a imagem e ela cai, se despedaça em 200 pedaços, né? E vai ser mandado para o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, para poder ser restaurada. E no restaurar ela vai sofrer umas alteraçõezinhas. Então, por exemplo, observem que ela tem cabelo curto aqui. E aí, como a imagem foi achada no Rio, primeiro achou-se uma cabeça, depois o corpo, e aí depois se pôs um prego para poder juntar a cabeça com o corpo, então nunca estava muito fixo isso. Então, ao restaurar, ela de cabelo curto, fizeram com que o cabelo, né, fosse puxado, tornado comprido, para poder tornar mais firme a união da cabeça com o corpo. Então, que é a imagem que vai estar mais à direita de vocês. Então, detalhes importantes em relação a essa imagem aqui. Então, a gente tem, em primeiro lugar, hoje a gente sabe, por vários estudos, confrontando essa imagem, ela é uma imagem que ela começa a surgir em torno do século XVII, a pegar imagens de terracota, mais ou menos desse tamanhozinho assim, e produzir em grande quantidade. E em São Paulo, perto a um mosteiro de São Bento, que hoje está dentro da área de São Paulo, mas estava fora no século XVII, em que você tinha um artista chamado Frei Agostinho de Jesus, que era natural do Rio de Janeiro, e Frei Agostinho de Jesus, ele fazia imagens... Opa, correu aqui. Ele fazia as chamadas paulistinhas, porque as paulistinhas eram o quê? Eram imagens de santos, santas, que tinham feições próprias dos locais. Então, é toda uma produção, né, de arte sacra que se desenvolve aí nesse sentido. E aí, portanto, a gente tem essas paulistinhas. A imagem teria sido, originalmente, quando ela se despedaçou e fizeram estudos, a gente encontrou ali marcas de que ela era colorida na sua origem, era policromada. Como a gente faz muito hoje em relação a obras da antiguidade, que pega as obras em mármore branco, e aí os pesquisadores encontraram, não, tem
marcas de pigmentos ali, aconteceu a mesma coisa com ela. Então, a imagem que está aqui no meio, colorida, é como ela seria original, a partir dos pigmentos que foram encontrados. Ela é uma Nossa Senhora da Conceição. E vamos lembrar que o rei Dom João IV logo vai conseguir que as cortes proclamem ela padroeira, não é? De Portugal. A coroa ele entrega à Nossa Senhora da Conceição. Então, aqui a imagem da Nossa Senhora da Conceição, ela está ali grávida, tem a ficha que marca isso, está em cima da lua, remete a Apocalipse 12. A devoção à Nossa Senhora da Conceição, ela já pertencia aos Braganças antes, com a restauração, a coroa, nunca mais os reis de Portugal são retratados com a coroa sobre a cabeça, mas numa almofada, porque pertence à Nossa Senhora da Conceição. Então, essa imagem é que foi ao Rio, né, e porque ela surgiu do Rio, a Paraíba do Sul, e daí Aparecida, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Detalhe importante é assim, então, como eu falei, 10 a 18 centímetros, tem estilo próprio, fez só da gente da Terra, a iconografia remete à Nossa Senhora da Conceição, e reparem que eu pus essas setinhas aqui em torno da cabeça dela, porque tem 3 flores que formam a ideia de uma trindade. A flor, a gente vê tanto na imagem policromada quanto na imagem escurecida pela água do rio, depois pela fumaça, né, quando vai para a casa do pescador e depois para a capela, está ali daquela forma, e ela escurece, mas a flor é um atavio indígena. Então, você tem uma feição muito própria, é bem diferente das feições de Nossa Senhora da Conceição que a gente tem por aqui pela Europa, é uma feição local, tem o atavio indígena, de você colocar flores para enfeitar, né, o penteado. Essa flor, que flor é essa? É claro que, no caso de uma estatueta entre 10 e 18 centímetros, você não vai fazer com muito detalhe, mas ela se remete à flor de maracujá, que é essa flor que está aqui, que ela só é achada aqui na América do Sul. Então, a flor de maracujá, a palavra maracujá vem do tupi maracuia, significando fruto que se serve ou alimento na cuia. E quando chegam aqui os primeiros religiosos, os missionários, impressionados com a beleza da flor de maracujá, logo a associam à paixão de Cristo. Os 3 estigmas são os 3 cravos usados a prender Cristo na cruz, as 5 lanternas que a gente vê na imagem da flor aqui aumentada, as 5 chagas, as gavinhas, os açoites, o roxo, o sangue derramado, no próprio formato da flor, a coroa de espinhos. E, por fim, a policromada insiste, então, portanto, a gente vê aqui uma imagem híbrida. Não é mais a Nossa Senhora da Conceição portuguesa, exatamente, mas a Nossa Senhora da Conceição desenhada aqui. Eu, acelerando aqui, o autor, portanto, a tabela mostra que, em relação, quando a gente estende para um período mais anterior, acrescenta-se aqueles 4, um outro que é chamado brasileiro de torna viagem. Quem que é o brasileiro de torna viagem? O português que foi para o Brasil, né, fez a vida, enriqueceu e voltou para Portugal. Então, veja a necessidade de você distinguir. São todos portugueses? São, entretanto, mas você tem necessidade de distinguir, marcar uma identidade em relação a isso cá. Né? E, por fim, o último mapa, que é belíssimo, essa pesquisa que eu desenvolvi, ela conta com um convênio da FAPERJ, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, e da Fundação Biblioteca Nacional, e tem como obrigação de nós usarmos obras do acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que Dom João criou lá, né? Então, ele chama Guia dos Caminhantes. E ele é muito interessante porque, assim, a Iris Cantor, ela observa que ele está, portanto, autografado, está aqui destacado o Guia dos Caminhantes como se fosse um atlas. Então, diz assim, assina Anastácio de Santana, o Pardo Velho, pintor, Bahia, o ano 1817. E dedica o seu atlas a Pedro Francisco de Castro. Né? Então, a gente tem aqui ele apresentando esse atlas, esse Guia de Caminhantes. A gente vai ter, então, mais adiante aqui,
as pranchas que sobraram para nós, não é? Mas são, portanto, 14 pranchas, incluem um mapa do planisfério, um de todo o Brasil dividido em capitanias, e, além disso, outras 11 pranchas das capitanias desenhadas em grupos de 2, de 3 ou individualizadas. Na legenda anterior, a gente vai encontrar que ele coloca no cantinho tem uma imagem colorida, à esquerda, à direita tem a legenda que indica vilas, cidades, arraiais, capelas, fazendas, sítios, lagoas, rios. Então, ele vai identificando tudo que possa facilitar a viagem de alguém. Ele está orientando a isso. Né? Então, aqui é o planisfério, que tem ali. Né? Aqui, a gente tem ele, portanto, datando, né? Existe a data aqui está 1816, mas ele acabou, foi encomendado, terminou tudo em 1817. Então, tem as referências que ele dá aqui. Aqui mostra o norte do Brasil, ele não separa o estado do Pará, a gente está perto da Guiana, ele escreve Brasil ali, pronto, e acabou. E aqui eu quero destacar, para a gente terminar assim, mito. É o último elemento importante para se compor uma identidade étnica. Todo povo tem uma origem. Essa origem, ela nunca é historicamente comprovada. Por quê? Porque você tem a tendência de você, quando pensa na sua origem, vamos imaginar, eu vou dar um exemplo judeu. A palavra judeu, para identificar povo, historicamente, se a gente vai nas fontes, está em Macabeus. É a primeira vez, segundo século antes de Cristo, que em Macabeus aparece Judaicos como contraponto a helenísticos, né, que a gente tentava contrapor a invasão da cultura helenística dentro do mundo judaico, então afirmar as suas raízes, e aí, quando pela primeira vez você diz que aí a palavra judeu para identificar povo. Vamos lembrar que Israel é das 12 tribos, e Judá é só uma das 12 tribos. Então, que momento que a palavra Judá, judeu, designa não apenas uma das 12 tribos, mas o povo como um todo? Então, registro histórico no livro de Macabeus, que está na Bíblia Católica e na Bíblia Ortodoxa, né, que é apócrifo numa Bíblia protestante. É um documento histórico, segundo século antes de Cristo. Pode até ter surgido a denominação antes, mas o que sobrou de registro histórico é isso. Ora, o povo judeu se diz descendente de quem? Abraão. Abraão, terceiro milênio antes de Cristo. Então, porque esta é a questão. E aí a palavra mitos, o general Rui levantou duas formas de entender mito, uma contemporânea, outra dos gregos, né? Mas aquele que apresenta dos gregos é dos gregos já, dos filósofos, de Tucídides, aquele momento. A palavra mitos, no sentido originário mais anterior, embora seja uma hipótese de leitura que remeteria à sua raiz mi, e que você, diante de um mito, você o reverencia, você não discute, né, então você guarda com um grande valor porque tem a ver com a sua vida, com o seu destino, como você se enxerga. Então, o mito, do ponto de vista de sagrado, dentro da perspectiva antropológica, ele é isto. Né? Então, não é que a gente, no mundo contemporâneo, a palavra mito até é parte de uma palavra mitomania, com a pessoa que mente, tem compulsão a mentir. Né? Não é isso. Anteriormente, é outra coisa. Mesmo quando a gente pensa na visão contemporânea, Tucídides, Aristóteles, vale a pena observar o seguinte. O Aristóteles, na Poética, que é o livro onde vai falar sobre a tragédia, a epopeia, o Aristóteles, ele observa que, ele chama de fato o mito, a narrativa da tragédia. Isso é mito, a narrativa. Então, mitos está lá empregado, como se fosse narrativa, pura e simples. Ele fala assim, diante da história que você escreve fatos particulares, o mitos, a narrativa da tragédia, está mais perto da verdade, porque ela busca ser verossímil, e o verdadeiro está próximo do universal. Então, é mais verdadeiro que a obra de história que se escrevia naquela época, lá, com Tucídides, por exemplo, ele vai, na história da Guerra do Peloponeso, estabelecer, né, então, quais seriam os fatos, e por aí vai.
Então, ele vai buscar eliminar os chamados mitodes, né, para poder entender os fatos políticos. Então, essa é uma perspectiva que o próprio Aristóteles coloca, mas a tragédia, né, ela é mais verdadeira, porque você busca envolver o auditório e as pessoas, então, se veem envolvidas. Perfeito. Então, mito de origem. O ponto é esse. Ora, se a gente identifica nomes para identificar vários tipos de nomes, que há uma certa flutuação ali no século XVII, então, aquela época gestou algum mito de origem? Gestou um mito de origem. Gestou um mito de origem. E aí, nessa imagem, a gente vai ver tudo aí nessa imagem. Em todas as pranchas do Dia dos Caminhantes, manuscrito, o cartógrafo baiano, o Pardo Velho, inclui nos mapas do Brasil, de suas capitanias, as medidas corretas, as escalas são em léguas, depois subdivididas em palmos e polegadas. Ele faz questão de informar quantos dias um viajante vai levar a um ponto a outro. O Pardo Velho não economiza informações sobre os lugares, como o Sertão dos Indômitos, o Quebrobó, fala das vilas, cidades, seus cemitérios, preocupa-se em apontar condições fluviais existentes, inclui avisos sobre doenças frequentes em determinado trecho do mapa. O autor fez questão de dar nomes indígenas aos lugares, rios e cidades, como se um filólogo, atuando como filólogo. O Dia dos Caminhantes, ele é muito original. Detalhe, ele centraliza a América e ele altera o tamanho dos oceanos, porque o centro do mundo é a Bahia, São Salvador. Então, ali é o centro do mundo, a Baía de Todos os Santos. Os mapas trazem uma visão espiralada em caracol. E aí, quem é essa imagem que aparece aqui? Uma Índia com um branco. É nada mais, nada menos que Paraguaçu, a Catarina Paraguaçu, da tribo dos Tupinambás, filha do Morubixaba, que vai esposar Diogo Álvares Correia, o Caramuru. Aliás, entre aqueles gentílicos, a gente vai encontrar que um dos autores é o Frei Rita de Santa Durão, que é quem vai elaborar um poema chamado Caramuru, que vai construir uma epopeia em torno da história do Caramuru e da Paraguaçu, que vai se desenhando aí. Caramuru, português náufrago, achado em 1510, em uma das suas praias da futura Salvador, na Bahia. Deles nasceram a visão que se tinha, que vai ser com o tempo, os primeiros brasileiros, eles se unem, se casam. Então, o brasileiro tem um branco, português, e uma índia, se unem e vão formar os primeiros brasileiros. Quando, em 1528, passou pelo litoral uma nau francesa, seguiu o casal para a Europa. Lá, Paraguaçu recebeu o batismo em 30 de julho, adotando o nome de Catarina Álvares, ou Álvares, e uniram-se também no ultramar em matrimônio, o primeiro casal do Brasil, primeira família cristã. Acabaram por tornar-se na matriarca e no patriarca da nação brasileira. Caramuru faleceu em 5 de outubro de 1557 e Catarina em 26 de janeiro de 1583, em torno de 80 anos, sendo sepultado o seu corpo na capela de Nossa Senhora da Graça, que a gente vê a capela aqui. A cena, a gente vê comerciantes, vê a expulsão dos holandeses de Salvador, desenhado aqui, da Igreja de Nossa Senhora da Graça. Então, essa imagem, portanto, ela representa aqui esse mito de origem. Das duas fragatas que Dom Pedro apreende, uma vai ser dado o nome de Piranga, que é como se chamava o rio Piranga à época, e outra Paraguaçu. Então, como a marcar o nascimento do povo e o nascimento do Estado. Então, esses elementos que é para a gente pensar isso. Então, tem o povo, concluindo, portanto, tem o povo que tem todas essas características que a gente possui. A gente pode, quanto foi a origem do brasileiro? Foi o índio? Foi a independência? Foi Cabral? Assim acontece também com os Estados Unidos. Foi Pocahontas e John Smith, foram os fundadores dos Estados Unidos. França, foi Joana d'Arc, foi Clovis. Né? Quem é que foi? Então, é variável. Busca-se um mito de origem para se identificar, e cada um vai identificar de um modo diferente. Mas se eu entendo que o povo brasileiro é um povo híbrido, portanto, não vale a pena caracterizar só o português Cabral, só os índios, que era uma diversidade de vários povos indígenas, né? Ou a ideia do surgimento do Estado, mas o povo. E o povo antecede o Estado.
Porque o povo é que partiu para a luta para poder ajudar na formação desse Estado, na Guerra da Independência. Então, aqui estão esses elementos que ajudam a compor nesse sentido. E daí que essa história atravessa, e até eu perguntar para um baiano, lembrar quem é Taramuru e Paraguaçu, né, que é o pai e a mãe dos baianos, que ter começado o Brasil já lá em 1510, 1520. Então, era isso que eu queria trazer para a gente aqui. Obrigado.